As profecias apocalípticas sempre trazem muitas especulações. Uma das especulações mais divulgadas no meio evangélico, na internet, em outros lugares, pessoas que estão se aprofundando, estudando em teorias de conspiração, nova ordem mundial e o mais conhecido de todos agora, o microchip RFID. Um pequeno chip que existe estudos que isso será introduzido no corpo humano e que irá controlar muitas coisas, inclusive até pensamentos. E a base bíblica para apresentar essa questão do microchip sendo o sinal da besta do Apocalipse, baseia-se em Apocalipse 13, a partir do verso 16, quando falando da besta, diz o seguinte: ele obrigou todas as pessoas importantes e humildes, ricas e pobres, escravas e livres, a terem um sinal na mão direita ou na testa. Ninguém podia comprar ou vender a não ser que tivesse esse sinal, isto é, o nome da besta ou o número do nome dele. E essa questão do microchip está sendo caracterizada como sendo o número, a marca da besta. Que ao você ter esse microchip, que futuramente será obrigatório para a humanidade, você, através dele, você vai poder comprar, você vai poder vender, você poderá ser achado em qualquer lugar, porque ele tem sinais de ondas que são localizados por GPS, enfim. Esse é a marca da besta que será introduzida no corpo humano através desse chip, como está falando Apocalipse 13. Será que é isso mesmo? Será que a marca ou o que diz Apocalipse que você não poderá comprar ou vender é por você ter algo físico em seu corpo, em sua mão? Será que através desse microchip que está sendo divulgado, que é o maior acontecimento que vai ter para a humanidade e que todos serão controlados? Será que realmente é isso que a Bíblia estava apresentando há tanto tempo nas profecias do Apocalipse? O que a Bíblia pode nos orientar sobre esse assunto, que hoje em dia é tão divulgado no meio evangélico e tem colocado verdadeiros medos nas pessoas? Esta e muitas outras questões vocês acompanham agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo! A partir de agora vamos nos conectar com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. E você, seja muito bem-vindo! Nos dê licença, estamos entrando aí na sua casa, estamos começando o programa Na Mira da Verdade, um programa em que você pergunta e a Bíblia responde. Só que nós temos o professor Leandro Quadro, que é colocado na mira para ver se a resposta que você quer está baseada única e exclusivamente na Palavra de Deus. Esse é o objetivo do programa Na Mira da Verdade, responder às suas dúvidas apenas com a Bíblia Sagrada. Portanto, não é a nossa opinião, não é a opinião da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é a mantenedora da Novo Tempo, é que vai dar as respostas, mas sim a Palavra de Deus. Portanto, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser. E daqui a pouquinho eu digo como que você faz para mandar as suas perguntas se você está assistindo o programa aí pela primeira vez. Então se prepare aí que você vai ter várias formas de mandar as suas perguntas para a gente, tá bom? Vamos começar cumprimentando meu amigo, professor Leandro Quadro está preparado, porque você sempre está na mira e é você o responsável para responder as perguntas baseadas na Palavra de Deus, meu amigo. Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, contente por estarmos aí
em mais um programa com os nossos amigos, ouvintes e também telespectadores. Eu não tenho dúvidas de que a Bíblia hoje vai falar novamente e como o Tito bem falou, querido amigo, querida amiga que nos assiste, aqui não é a nossa simples opinião particular, é acima de tudo o que a Bíblia diz. Nós esperamos que mesmo que aquilo que nós apresentarmos possa em algum momento ir contra as suas crenças, esperamos que isso motive você a se aprofundar no estudo conosco, porque nós estamos aqui todos para aprendermos juntos. E é importante que os nossos telespectadores façam como os bereanos. Se eles estão ouvindo o que a gente está falando, vá pesquisar na Bíblia e ver se realmente aquilo que nós estamos falando está baseado na Bíblia, não é isso, professor? É isso aí. Como é que é o caso dos bereanos aí? Onde é que está essa citação na Bíblia? Só para a gente já começar o programa embasado que tudo que falarmos aqui vai ser na palavra de Deus. Essa citação, Tito, é uma das mais importantes da Bíblia. Está aqui em Atos 17:11. Aqui diz o seguinte: ora, estes foram mais nobres que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Ou seja, os crentes de Bereia não acreditavam em algo porque Paulo e Silas é quem falavam. Eles conferiam se o que Paulo e Silas falavam estava na Bíblia. Da mesma forma, o nosso telespectador e ouvinte, Tito, ele não pode confiar em algo simplesmente porque o pastor ou sacerdote ou qualquer outro líder religioso fala. Você tem que conferir na Bíblia se realmente aquilo que foi dito está de acordo com a palavra de Deus. Muito bem, professor. Para você participar do programa, basta mandar as suas perguntas por SMS, o famoso torpedo. É só você mandar para o número 12 98151. É muito fácil. 12 98151 0101. 981510101. Você manda pra gente, eu recebo aqui na hora. Você também pode mandar as suas perguntas pelo nosso blog, novotempo.com/na mira da verdade. Você entra no nosso blog, além de você conhecer muitos conteúdos que colocamos ali, você vai ver aqui do lado direito, tem um lugar onde está dizendo que o programa está no ar. Você manda a sua pergunta e eu recebo aqui na hora. E também pelas redes sociais, você pode participar do nosso programa acessando o Facebook. O nosso Facebook é namiradaverdade.nt e pelo Twitter, se você tem Twitter aí, você pode mandar as suas perguntas para o nosso Twitter, @namiradaverdade. Você tem várias formas de participar, mande as suas perguntas pra gente, tá bom? Professor, nós começamos o programa falando sobre a questão da nova ordem mundial, das teorias da conspiração e o que é mais comentado na internet entre o meio evangélico é a questão do microchip sendo a marca em que Apocalipse 13 diz que só poderão comprar quem tem a marca na mão direita ou na testa. E essa questão do microchip, que é uma nova tecnologia que os cientistas estão preparando aí para introduzir no ser humano para que possa ter um maior controle ou quem sabe até mesmo movimentar a sua parte financeira de forma fácil, sem o dinheiro, papel, é uma das coisas que está sendo relacionada com o número da besta, com a marca da besta. É isso mesmo que a Bíblia fala, professor? Vai ser algo físico? Como é que é? Infelizmente, Tito, muitos irmãos têm dedicado tempo precioso que poderia ser usado no estudo da Bíblia e têm dedicado muito tempo precioso para certas especulações que não há base bíblica para isso. Quando nós lemos Apocalipse 13, 17, nós precisamos ter em mente o contexto bíblico para nós sabermos algo sobre essa marca da besta, se será algo visível ou não. Então eu vou ler primeiramente o verso 17 do capítulo 13 e aí nós vamos explicar isso para o nosso amigo que nos acompanha. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. E no verso 16 diz assim: e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Quando lemos Apocalipse 13, percebemos que pouco antes de Cristo voltar, dois poderes, um poder político e outro poder religioso, se unirão para obrigar os cristãos a adorarem um poder que não é a Deus. Você precisa estudar Apocalipse 13 de um ponto de vista historicista, ou seja, utilizando-se da história para entender as profecias.
E até eu lhe dou uma dica, você pode se aprofundar um pouquinho mais em Apocalipse 13, digitando no campo busca, ali no blog do Namira, novotempo.com/Namira da Verdade, ali no campo você pode digitar, por exemplo, Apocalipse 13, ou Marca da Besta, ou Selo de Deus, e você vai ver vários vídeos sobre o assunto. Mas vamos aqui neste ponto. Aqui diz que a besta colocará uma marca sobre as pessoas, não é? Na mão direita ou na testa, e com qual objetivo? Para que a pessoa não possa comprar ou vender. Ou seja, quem não tiver essa marca da besta, essa pessoa não poderá, obviamente, comercializar. Terá Agora, o seu dinheiro. Desculpa interrompê-lo, mas isso realmente é um fato que vai acontecer mesmo? De fato, não poderemos comprar ou vender, é isso mesmo? Isso é literal. Isso é literal, é o que o texto está dizendo, Tito, né? Que quando as pessoas receberem, as pessoas que não receberem essa marca da besta, elas não vão poder comprar e nem vender, ou seja, não poderão comercializar normalmente. Então isso nós podemos considerar que é literal. Podemos considerar que é literal, né? Porque essa é uma das dificuldades na qual o poder representado pela besta vai colocar os cristãos. Agora, para nós sabermos que marca é essa, nós temos que seguir alguns passos. Primeiramente, quando nós lemos Apocalipse 7, 13 e 4, nós percebemos que assim como a besta tem uma marca, tem um selo, algo que identifica, Deus também tem um selo. Então aqui nos versos 3, diz o seguinte, verso 3: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado nas testas os servos do nosso Deus. Ou seja, assim como Deus, o povo de Deus tem um selo, tem algo que o identifica, os seguidores da besta têm um selo, tem algo que os identifica. Então o que nós concluímos em primeiro ponto? Que o selo da besta é algo que contrapõe ao selo de Deus. E eu pergunto, será que um microchip poderia contrapor-se a um selo de Deus? Complicado isso, não é? Um simples microchip contrapor-se ao selo de Deus sobre os seus servos. Simplesmente não tem lógica, nem cabimento. Como que nós sabemos qual é o selo de Deus para nós sabermos sobre a marca da besta? Bom, se você ler primeiramente Isaías 8:18, você vai ver aqui uma coisa interessante. Isaías capítulo 8, verso 18 diz o seguinte, ou melhor, Isaías 8:16. Liga o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. Aqui diz que Deus quer selar a lei dele, seus princípios de amor no nosso coração. Em Hebreus 8:10 é dito que no novo concerto Deus quer escrever a sua lei no nosso coração. Agora, se Deus quer escrever essa lei no coração, isso significa que é nessa lei que nós encontramos o selo de Deus. E o que identifica algo como um selo? Qual dos 10 mandamentos poderia nos indicar que Deus é o nosso dono? Veja, um selo era utilizado para marcar alguém. Um escravo, ele era marcado na testa, nos dias bíblicos, não é? Para demonstrar que ele pertencia a alguém. Já um soldado romano, ele era marcado na mão, para demonstrar que ele pertencia ao exército romano e adorava algum deus romano. Então, se o selo na Bíblia, a marca, significa criar uma identificação com aquele a quem a pessoa adora, isso significa que nós podemos encontrar num dos mandamentos de Deus a marca de Deus, que identifica quem adora a Deus ou não. E se você ler Ezequiel, capítulo 20, você vai perceber uma coisa muito interessante. Em Ezequiel, capítulo 20, versículo 12, é dito o seguinte:
E também lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Aqui é dito que o mandamento do sábado, lembre-se, Isaías 8,16 fala que Deus quer selar a lei no coração dos seus seguidores. Então nós temos que encontrar num dos 10 mandamentos algo que nos identifique como pertencendo a Deus. O sábado contém as características de um selo. É por isso que aqui é dito que que o sábado é um sinal entre Deus e o seu povo. Por quê? Um selo tem que ter o nome do dono do selo, a sua função e a sua jurisdição, onde ele domina. No sábado há essas 3 características. Ou no mandamento de Êxodo 28:11 começa assim: o sábado é do Senhor teu Deus. Nome, Senhor teu Deus. Jurisdição, porque em 6 dias criou Deus o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Ou seja, jurisdição, planeta Terra. Função, Criador. Então, se o selo que identifica aquele que adora a Deus é a observância do 4º mandamento, é óbvio que o selo da besta que identifica quem vai seguir um poder que não é o poder de Deus, tem que ser algo oposto ao sábado. Um microchip tem algo de oposto ao sábado? Nada. Pode ser que se utilize um microchip ou o CPF ou um celular para saber quem tem o selo de Deus ou quem não tem, mas chip, ou celular, ou CPF, isso é irrelevante. O que importa é você saber realmente o que é o selo de Deus e o que é o selo da besta. Então, se o selo de Deus se encontra na lei dele, é óbvio que o selo, a marca da besta, é algo oposto ao que Deus ensina na sua lei. Por isso nós não temos dúvidas que, se uma das bestas de Apocalipse 13 é identificada com o poder representado pelo chifre pequeno em Daniel 7,25, que mudaria a lei, e se quem mais alterou a lei de Deus foi o papado, nós não temos dúvidas que o selo da besta será, no futuro, não hoje, a falsa observância do sábado, ou seja, a observância do domingo como dia de guarda. Agora, o texto de Apocalipse 13:16 fala que vai ser colocado na mão ou na fronte. Veja, o selo de Deus é colocado literalmente na testa de uma pessoa, identificar, esse segue a Deus? Não. Quando lemos Hebreus 8:10, é dito que a lei vai ser impressa na mente e escrita onde? No coração. Então, ter o selo de Deus na mente é aceitar racionalmente que Deus é o Criador e evidenciar isso por meio da observância do sábado. Ter o selo da besta na testa é aceitar racionalmente, ou melhor, será no futuro, aceitar racionalmente a observância do domingo como dia de guarda, quando for dado um decreto dominical para isso. E quando a marca é colocada na mão, lembremos que um soldado romano era identificado como pertencendo ao Império Romano e como sendo um adorador de um Deus por meio de uma pequena tatuagem na mão. Então, tanto o selo na testa quanto na mão simplesmente representam a aceitação do indivíduo daquela marca, a aceitação consciente e racional daquela marca que identifica o indivíduo com aquele objeto de sua adoração. Portanto, queridos, não percamos o nosso tempo estudando teorias de conspiração, perdendo nosso tempo com teorias de microchip. Você tem que saber qual é o selo identificador de Deus e qual é o selo identificador da besta. Eu não tenho nenhuma dúvida, como eu estava conversando com o Tito antes desse programa, se muitos irmãos dedicassem esse tempo precioso que dedicam em estudar teorias da conspiração, separassem para orar e estudar a Bíblia, eu não tenho nenhuma dúvida, Deus teria muito mais pessoas capacitadas, muito mais do que eu, para apresentar esse programa. Não é? Se dedicasse esse tempo para estudar a Bíblia,
teria muita gente aqui para apresentar esse programa no meu lugar. Mas como infelizmente muitas pessoas perdem tempo em estudar aquilo que não é bíblico e não é importante, o povo de Deus, como diz Oséias 4:6, acaba perecendo pela falta de conhecimento. Então, queridos, estudemos a Bíblia. O conflito entre o bem e o mal é algo muito real. E se nós nos desviarmos da palavra de Deus, nós seremos presas fáceis do inimigo. Tenhamos muito cuidado com isso. A gente percebe, professor, que o inimigo, ele faz questão de desvirtuar todas as coisas de Deus. Se você está estudando um assunto que aparentemente é bíblico, se aprofundando na internet, tentando e está deixando de estudar a palavra de Deus, realmente a gente pode até considerar que talvez ele esteja desviando o seu pensamento para as coisas reais e certas que a palavra de Deus nos diz, para você se aprofundar nas coisas que tanto tem aí na internet, tentando provar algumas teorias. Eu acho que não vale a pena a gente perder tanto tempo nisso, e o tempo é gastar na palavra de Deus, é ou não é? É isso, amigo. Ser como os bereanos, como você falou no início. É isso mesmo. Muito bem. Olha, as perguntas estão aqui, o celular está tremendo sem parar de tantas perguntas que chegam. Obrigado pela sua participação. O Facebook já está bombando, o nosso blog aqui com tantas perguntas. Uma que chegou aqui pelo SMS, quem mandou foi o Reginaldo, ele é de Vargem Alta do Espírito Santo, e ele diz o seguinte: sempre ouvi na igreja sobre a chuva do Espírito Santo, a chuva serôdia e a temporã, mas nunca entendi o que é. Professor, a Bíblia fala realmente da chuva serôdia, que ela é uma forma de apresentar a chuva do Espírito Santo, que nos últimos tempos vai acontecer assim como aconteceu no Pentecostes. Agora, o que é serôdia e temporã, para a gente explicar aqui para o nosso telespectador? Muito boa essa pergunta. Vou ler o que está em Joel, capítulo 2, verso 23, e também vou ler o versículo 28, que está no mesmo contexto. Então, Joel 2:23 fala assim: E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva temporã. Fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a serôdia. Deixa eu explicar aqui para depois ler o verso 28. A chuva temporã é uma chuva que cai no Oriente Médio, é a chuva que prepara o solo, prepara a semente para germinar. Depois que cresce, que brota essa semente, tem que vir uma outra chuva para ajudar o grão a amadurecer e ficar preparado para a colheita. Essa é chamada chuva temporã. Isso é o que acontecia no passado. Eles tratavam dessa forma, e Deus, na sua maravilhosa criação, o mundo estava equilibrado e tinha essas estações. E eles consideravam temporã e serôdia, não é isso? Isso mesmo, amigo. E aí o que acontece? Para Deus explicar, Tito, sobre o derramamento do Espírito, ele usou uma linguagem que a sociedade agrícola dos dias de Israel pudesse entender. Ok. E aí no verso 28, ao invés agora dele falar que ele vai derramar chuva, olha o que ele vai derramar no verso 28. E há de ser que depois derramarei meu espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Ou seja, o derramamento das chuvas temporã e serôdia representam o derramamento do Espírito Santo em duas fases. Em Atos capítulo 2, o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos e apóstolos, e eles receberam a capacidade de falar outros idiomas e levar o evangelho a outras nações. Isso é comparado à chuva temporã. Preparou o solo dos corações para receberem a palavra da verdade. Nos últimos dias, nós aguardamos a chuva serôdia, ou seja, um segundo derramamento do Espírito Santo, só que agora esse derramamento vai preparar literalmente as pessoas para Jesus colher na sua segunda vinda. Então, chuva temporã e serôdia representam duas fases do derramamento especial do Espírito Santo. Muito bem, professor, muito bom. A próxima pergunta chegou aqui pelo nosso blog, novotempo.com/na mira da verdade. E quem mandou foi o Alexandre Santoro.
ele é do Rio de Janeiro e ele diz o seguinte: a Bíblia afirma em Lucas 3, 23 que Jesus inicia o seu ministério com 30 anos de idade ao ser batizado, de acordo com Daniel 9, 24 e 27. Isto se daria no ano 27, depois de Cristo. Mas como pode Cristo ter 30 anos no ano 27? Ele não deveria ter 27 anos? Aconteceu algum erro? Professor, por que tem essa diferença de 3 anos aí no nascimento, quando fala do batismo de Jesus, de acordo com Daniel 9 lá, professor? Realmente, a história nos mostra que houve um erro no cômputo romano, não é? Então, por exemplo, quando eles marcaram, diríamos, o ano zero da era cristã, quando nasceu Cristo, Cristo já tinha entre 3 ou 4 anos. Então, realmente, no ano 27, ele já estava com 30, indo para 31 anos. Tá? Então, realmente, houve um erro. Quando zerou, diríamos assim, o calendário, não é? E aí começou-se a contar de novo a partir de Cristo, Cristo já estava aí com 3 para 4 anos. Então, pesquise um comentário bíblico que fale sobre a história e você verá esses dados históricos que mostram esse erro de cômputo realmente. Ok, agora, tendo essa diferença de 3 anos, isso daí também não pode influenciar no calendário que nós temos hoje com relação ao sábado, professor? Só que essa você vai responder já, depois do intervalo. Não sai daí não, a gente vai para um breve intervalo, aproveite, mande as suas perguntas para a gente e a gente volta já. Já estamos de volta, agora são 9 horas e 32 minutos, estamos ao vivo aqui na TV Novo Tempo, no programa Na Mira da Verdade. Um programa em que você pergunta e a Bíblia responde. Nós colocamos o professor Leandro Quadros na mira, para ver se ele realmente vai dar a resposta baseada na Palavra de Deus. Portanto, pergunte, faça suas perguntas. Se você tem alguma dúvida lendo a Palavra de Deus, se você tem alguma dúvida aí, se você ouviu na sua igreja alguma coisa que não ficou claro para você e você quer saber uma opinião da Palavra de Deus, manda para a gente. Nós teremos o maior prazer em responder e colocar o professor na mira. Olha só, a semana que vem, esse final de semana, professor Leandro Quadros e eu estaremos em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, lá no CAC, que é Colégio Adventista Campo Grandense, que fica na Avenida Cuiabá, número 1311, Jardim Leblon. Estaremos lá fazendo um programa Na Mira da Verdade, dia 12 e dia 13. Você é o nosso convidado. Você que está em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, assistindo a TV Novo Tempo aí em canal aberto ou pelas operadoras de TV por assinatura, quer nos conhecer? Vai lá mandar sua pergunta ao vivo pra gente. Teremos maior prazer em responder as suas dúvidas, tá bom? Fica no CAC, que é o Colégio Adventista Campo Grandense, Avenida Cuiabá, 1311, bairro Jardim Leblon. Você é o nosso convidado especial, tá bom? Professor, antes do intervalo, eu te pus na mira aí com relação ao que você estava dizendo, que esse erro do ano 27 para o ano 30, ou com a idade de 30 anos de Jesus, teve um problema na história e se perdeu alguns dias. E aí eu te perguntei o seguinte, essa questão de perder alguns dias não influencia o nosso calendário com relação ao sábado? Será que o sábado que a gente está guardando hoje não é qualquer outro dia da semana e a gente está batendo aí na questão do sábado, professor? Essa é uma boa pergunta, pelo seguinte, as mudanças que ocorreram no calendário, que foi mais de uma mudança, não afetaram a ordem dos dias da semana. Por exemplo, eu vou ler somente aqui um texto, em Atos 16:13 mostra que, bem depois do nascimento de Cristo, os judeus cristãos sabiam quando iniciava-se o sábado. Então, em Atos 16:13 diz assim: e no dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Ou seja, mais de 70 anos após a morte de Cristo na cruz, eles sabiam quando terminava e quando iniciava o sábado. E uma outra mudança que houve no calendário, efetuada pelo Papa Gregório em 1582, ele fez uma mudança simplesmente numérica, ou seja, nos dias do mês, mas ele não alterou os dias da semana. Então, até a astronomia comprova que os dias da semana estão intactos. E, obviamente,
Se muitos cristãos sabem quando começa o domingo, por que os adventistas e batistas, sétimo dia e judeus não poderiam saber quando começa o sábado, né? Muito bem, professor. Quer dizer, então, que não se perdeu no calendário que nós temos aí. Podemos afirmar isso? Podemos, tranquilamente. Ok, muito bem. A próxima pergunta chegou pelo Facebook e nós estamos chegando aí próximos ao Natal. Eu queria dizer que nós vamos ter um programa antes do dia de Natal, que é um programa especial falando sobre Natal. Algumas perguntas, algumas dúvidas que tem com relação a essa data festiva e tem muitos questionamentos. Mas eu já vou colocar uma aqui para antecipar essa questão. Essa pergunta chegou pelo Facebook, quem mandou foi a Silvia Regina Biciato e ela diz o seguinte: moro em São Paulo e gostaria que vocês falassem sobre a comemoração do Natal e a arrumação de árvores de Natal. Obrigado por vocês responderem a minha pergunta. Professor Leandro Quadros, a gente sabe que existem também argumentos de que a festa natalina é uma festa pagã e que nós, como cristãos, muitas vezes não devemos participar dessa festa, principalmente o montar da árvore de Natal. Existem fortes argumentos dizendo que a questão da árvore de Natal é um símbolo pagão, professor. Como é que é isso? No Natal a gente pode, com a família, participar da festa natalina? Como é que é isso aí, professor? A minha opinião, Tito, com base na Bíblia, é a mesma opinião da escritora cristã Ellen White. Ela fala no seu livro O Lar Adventista, no capítulo 77, que o armar uma árvore de Natal pode ser errado ou certo dependendo do motivo que a pessoa faz, né? Então, se a pessoa fizer com motivos pagãos, vai ser errado. Agora, se ela fizer como algo cristão para alegrar os filhos, não tem problema nenhum nisso. Por exemplo, Martinho Lutero, a história registra, Martinho Lutero foi quem cortou um pedaço de um pinheiro e enfeitou para os filhos. Então, depende do uso. Agora, nós dizermos que não vamos fazer algo porque os pagãos fizeram, na minha opinião, isso é um exagero. Pelo seguinte, a aliança de casamento que nós usamos, isso é um costume pagão. Os romanos colocavam a aliança do lado esquerdo, neste dedo aqui, porque era o dedo que tinha uma veia que ligava ao coração. Então, você teria mais êxito no amor com a aliança aqui. Então, a aliança é pagão. Outra coisa, levar flores num velório é pagão também. E outra coisa, como que você e eu vamos garantir que a roupa que estamos usando não foi feita por um pagão? Então, é meio que absurdo nós avaliarmos algo somente pela sua origem. Temos que avaliar pela origem e também o motivo que nos leva a usar algo. Então, por exemplo, em relação ao Natal, você pode comemorar corretamente ou não. Você pode deixar que o capitalismo mostre para você ou ensine para os seus filhos que a melhor forma é gastar, ou você pode permitir que neste período do ano, em que os corações das pessoas estão mais sensíveis, você pode mostrar a elas que além de um presente que não seja algo que extrapole, elas podem se aproximar mais de Jesus Cristo, que é o verdadeiro motivo do Natal. E eu finalizo lendo um texto que é Lucas 2,14, que diz assim: quando Cristo nasceu, o que os anjos disseram? Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Deus não preservou a data do nascimento de Cristo, porque com certeza as pessoas iriam venerar e idolatrar essa data. Agora, comemorar o nascimento de Cristo em qualquer dia do ano, não tem problema nenhum. Se os anjos o comemoraram, nós também podemos fazer isso da forma correta. Muito bem, professor. Pelo Twitter, a gente está rapidinho, tem muitas perguntas para a gente colocar na mira da verdade e daqui a pouquinho você tem aí o momento da mentira. Segura aí, já tem o momento da mentira aqui no programa Na Mira da Verdade. Aqui pelo Twitter, o Cris Lânio dos Santos pergunta o seguinte: professor, é verdade que não haverá um segundo arrebatamento? E quais são as bases que possam afirmar na Bíblia que isso é verdade? A Bíblia fala de um arrebatamento, mas porventura poderá ter um segundo arrebatamento? Porque se fala também de um segundo arrebatamento aí depois da volta de Jesus, isso a Bíblia fala alguma coisa, professor? Pois olha, realmente... Ele perguntou o seguinte, que base bíblica tem para dizer que não vai haver esse segundo arrebatamento, é apenas um? Vamos ler aqui um texto que é bem importante, é 1 Tessalonicenses
4, vamos ler do 14 ao 17. Para o nosso telespectador e ouvinte perceber que o texto é simples, fácil de ser entendido e não precisamos especular além do que está aqui. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Primeiro ponto. Os que estiverem vivos quando Cristo voltar, não vão para o céu primeiro que os mortos, ou os mortos não vão para o céu primeiro do que eles. Grava essa ideia, porque agora você vai entender o que eu quero dizer. Verso 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Esse texto é muito claro em dizer o seguinte: olha a sequência. Cristo volta, ressuscita os mortos, transforma os vivos e todos são arrebatados juntos. E quando? Por ocasião da segunda vinda. Então não tem essa história de segundo arrebatamento. E um outro detalhe, não tem essa história, querido telespectador e ouvinte, de arrebatamento secreto. Isso é uma heresia, isso não faz parte da Bíblia. O arrebatamento não tem nada de secreto, porque ele é mencionado num contexto em que ocorre a ressurreição dos mortos, a transformação dos vivos, e Cristo vem com alarido, ou seja, vem com trombeta. Então, como que uma trombeta vai ser secreta? Por que tocar uma trombeta secretamente? Você entende? Então, querido, tenha cuidado com essa teoria do arrebatamento secreto, mesmo que a grande maioria dos irmãos evangélicos sigam essa teoria não é bíblica. E quem continuar crendo nessa teoria, infelizmente, vai estar muito despreparado para a volta de Cristo. Muito bem, professor. Assim como existem várias mentiras no meio religioso, aqui no Na Mira da Verdade a gente tem um momento onde a gente simplesmente apresenta uma dessas mentiras. E agora você fica com esse momento da mentira. Eu tenho lido, amigos, muitos livros sobre seitas e heresias, e uma coisa que eu percebo muito, assim, acontecendo seguidamente é que muitos desses livros, quando tentam refutar o adventismo, ou dizer, por exemplo, que os adventistas do sétimo dia estão errados em ensinar que existe o sono da alma, muitos desses livros usam Atos 7,59 para dizer o seguinte: os adventistas estão enganados porque Estevão, ao morrer, disse o seguinte: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, muitos autores desses livros têm concluído o seguinte, que se o espírito de Estevão foi para o céu, isso significa que o espírito é algo consciente que sobrevive fora da matéria. Eu gostaria de dizer a você com muito respeito que esta interpretação de Atos 7,59 é mentirosa. É uma mentira. Por quê? Quem falou, Senhor Jesus, recebe o meu espírito, foi Estevão. Estevão tinha uma mente grega ou uma mente hebraica? Isso é importante saber por quê. Se Estevão tinha uma mente grega, então, obviamente, ele entendia o termo espírito como se referindo a uma entidade material consciente que sobrevive fora do corpo. Mas se a base de estudo de Estevão era o Antigo Testamento, a mentalidade hebraica, você não pode interpretar o termo espírito de uma maneira grega. Como que ele entendia isso? O que ele quis dizer assim, quando ele afirmou, Senhor Jesus, recebe o meu espírito? Vamos para o Antigo Testamento, que era a Bíblia de Estevão. E aí nós vamos entender.
Por exemplo, no Salmo, capítulo 31, verso 5, lemos o seguinte, Davi falando, nas tuas mãos encomendo o meu espírito, tu me redimiste, Senhor Deus da verdade. Jesus proferiu essas mesmas palavras de Davi. Quando Jesus morria na cruz, ele falou para Deus receber o espírito dele. Jesus falou assim, nas tuas mãos entrego o meu espírito, de acordo com Mateus 27. Davi entendia que o Espírito era uma entidade consciente. Veja, Estevão usa uma expressão que Davi utilizou no Salmo 31. A mente de Estevão era hebraica, não era grega. Certo? Ele tinha o Antigo Testamento como regra de fé. Para Davi, para a mente hebraica, o Espírito era uma entidade consciente que sobrevivia fora do corpo? Vamos para o Salmo 146, 4. E aí você vai perceber uma coisa muito importante. Sai-lhes o espírito, volta para a terra. Naquele mesmo dia, perecem os seus pensamentos. A Bíblia é clara em dizer que quando sai o espírito do ser humano, acabaram-se os pensamentos do ser humano. Ou seja, o espírito não é uma entidade consciente que sobrevive fora do corpo. Espírito na Bíblia tem vários significados, mas o principal é o que encontramos em Gênesis 2:7 e Eclesiastes 12:7. Quando a Bíblia fala que o Espírito volta para Deus, se refere ao poder vital de Deus que nos mantém vivos, ao sopro, ao fôlego de vida. Então Estevão estava entregando nas mãos de Deus a sua vida, aquele princípio energizador de Deus que nos mantém vivos. Porque o termo espírito na compreensão hebraica não é uma entidade consciente. Porque o Salmo 146, 4 fala aqui, quando sai o espírito, não existe pensamento. E mais, Estevão falou, ou melhor, a Bíblia diz em Atos 7, 60, o seguinte, bem no finalzinho, e tendo dito isto, adormeceu. A Bíblia compara a morte a um sono, inclusive a morte de Estevão, para dizer que somente na ressurreição os mortos voltarão a ter consciência. Então eu me demorei, amigo telespectador e ouvinte, nessa questão, porque Atos 7:59 é um dos textos mais mal interpretados. Nunca se esqueça, a Bíblia foi escrita em grego, mas a mentalidade dos escritores do Novo Testamento não era mentalidade grega, hebraica. E, portanto, é perigoso você colocar no termo espírito o significado grego que a sociedade atribui a ele. Muito bem, professor. Olha, muitas perguntas chegando por SMS e pelo Facebook. Mais de 500 perguntas já chegou pelo Facebook. Tem uma questão aqui da Tamara BR. BR é o título dela aqui. Que ela afirma o seguinte, ou pergunta o seguinte. Deixa eu ver aqui. Aqui a pergunta. Por que em Êxodo 8, 20 e 9, de 1 a 13, Deus fala para os homens servi-lo, sendo que em Atos 17, 24 a 25, diz que Deus não é servido por mãos de homens? E por que em Levíticos 21, 21 e Deuteronômio 23, de 1 a 3, o Senhor parece discriminar pessoas, se em Atos 10, 34 e 1 Pedro 1, 17 diz que Deus não faz acepção de pessoas? A questão dela é o seguinte, aparentemente no Velho Testamento, Deus fala uma coisa, e no Novo Testamento é completamente contrário do que Deus fala lá no Velho Testamento. E isso é um meio pelo qual as pessoas acabam confundindo. Será que realmente o Novo Testamento é a nova aliança? Nós temos que seguir apenas o Novo Testamento e agora a coisa do Velho Testamento foi modificada aqui, hoje existe uma nova aliança? Como é que fica isso? Por que tem essas pequenas coisas que aparentemente são divergentes, professor? Falando de Deus. Olha, essas duas questões não são difíceis de entendermos, amiga telespectadora. Primeiro ponto, quando Paulo fala em Atos 17 que Deus não é servido por mãos humanas, veja que o tempo verbal está no presente. Então Paulo está se referindo quando Deus está se referindo a Deus na sua condição celestial. Então no céu, na eternidade, Deus não é servido por mãos humanas. Ele não necessita disso. Agora é óbvio
que, saindo do âmbito da eternidade, quando Deus se encontra entre os seus filhos terrestres, ele quer ser servido por eles, assim como Deus o serve. Então, Paulo fala num contexto totalmente diferente. Sobre a segunda questão, por exemplo, em Êxodo 21, Deus falava para certos grupos, como por exemplo, pessoas deformadas, eles não deveriam apresentar-se diante ali do templo do altar. Por quê? Veja, Deus não excluía tais pessoas da salvação. Eles continuavam fazendo parte do povo de Israel. Agora, como que Deus ia ensinar a eles que Deus abomina o pecado e a mutilação do corpo? Por que eu estou lhe dizendo isso? Muitas pessoas eram deformadas fisicamente porque cortavam partes do corpo para adorarem os seus deuses. Como que Deus ia ensinar ao povo que o corpo é sagrado e que Deus não aceita a mutilação física? Proibindo que pessoas com defeitos físicos se apresentassem ali diante do altar para adoração. Isso não os excluía da salvação. Simplesmente era uma forma de Deus ensinar a um povo rude da época o seguinte: filhos, o pecado é grave, eu não aceito deformidades de caráter diante de mim, eu quero mudar vocês. E Deus queria ensinar também o seguinte: eu abomino a mutilação física. Quem me adorar não pode entrar nos costumes desses pagãos. Então, analise esse contexto histórico e você não terá dificuldades para entender essa questão. Muito bem, professor. Aqui ainda pelo nosso Twitter, o Matheus Borges diz o seguinte: olá, meu nome é Matheus, sou do Rio das Ostras, Rio de Janeiro, e gostaria de saber como entender a parábola do rico e o pobre em Lucas 16. Esse é um tema que já muitas vezes falamos aqui no programa, mas sempre estamos tendo novos telespectadores e que é um tema, um texto bíblico, um tema bastante mal interpretado na Bíblia. O que você pode dizer, o que realmente a Bíblia fala com relação à parábola do rico e Lázaro, ou seja, o rico e o pobre? Vamos lá, vamos ajudar nosso telespectador. É importante até a gente ler o texto para contextualizar o telespectador, não é isso? É Lucas 16, 19 a 31. Okay. Por ser muito longo, eu vou dar uma resumida e aí vou ler alguns versos em separado. Lucas 16, 19 a 31 é a dúvida desse nosso telespectador. Ali menciona uma história de um rico que foi supostamente para o inferno e de um pobre que foi para o céu. E aí ocorre um diálogo entre os dois, um está sendo atormentado, outro está no céu. E aí Abraão está, na verdade, mais conversando com o rico, e aí o rico pede para Abraão o seguinte: olha, envia alguém para avisar a minha família que este lugar onde eu estou é terrível. E aí Abraão fala o seguinte: olha, eles têm a lei de Moisés e os profetas, mesmo que alguém ressuscite dos mortos, não adianta, eles têm que crer no que está escrito. Muitos cristãos têm visto nesse relato uma prova de que existe vida após a morte, ou seja, de que antes da ressurreição é possível ter consciência durante a morte. Muitos creem com base nesse relato que os bons vão para o céu ou para algum lugar intermediário e os maus vão para o inferno. Porém, nós não podemos, queridos, interpretar essa história desse jeito. Por quê? Lucas 16 está num bloco de texto em que Jesus conta uma série de parábolas. Esse bloco de texto, ou perícope, começa no capítulo 15 de Lucas e vai até o capítulo 17, verso 10. Então ali tem várias parábolas do administrador infiel, da dracma ou moeda perdida. Tem várias parábolas do capítulo 15 ao 17. Então, por uma questão de texto, se Lucas 16 está num bloco de texto em que há parábolas, é óbvio, ali é uma parábola. Uma parábola é uma narração fictícia utilizada para ensinar um ponto moral. E qual é o ponto moral que Cristo queria ensinar? O do verso 31 de Lucas 16. Quem quiser ser salvo tem que ler a Bíblia, tem que ir à lei de Moisés e aos profetas. Agora, que Lucas 16 não é um relato literal, fica muito óbvio pela análise do próprio texto.
Porque se você interpretar essa parábola como sendo um relato do que acontece depois da morte, então você vai ter que interpretar todos os detalhes como literais. E o que diz aqui, por exemplo, em Lucas 16, no verso 24, o indivíduo diz o seguinte: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Eu lhe pergunto, um espírito tem língua? Bebe água? Não. Isso aqui não é um espírito no inferno. Isso aqui é um indivíduo com o corpo todo no inferno. Ele está sentindo sede. Você percebeu? Não tem nada de espírito aqui no inferno. É um corpo mesmo. A língua, ele tem sede. E aí no verso 25 diz assim: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. Ou seja, quer dizer que o indivíduo, por ter tido uma vida regalada e ser rico, ele foi para o inferno. E o indivíduo que era pobre, por ele ter sido pobre, ele foi para o céu. Ou seja, salvação pelas obras. Então, se você interpretar esse relato como literal, você vai ter que interpretar os detalhes como literal. Então, é uma parábola. Nós não podemos usar uma parábola para fazer doutrinas. Cristo simplesmente, querido irmão, pegou um conto, uma história que existia nos dias deles, como Flávio Joséfo, historiador judeu, informa, e ele adaptou para poder ensinar a lição moral de Lucas 16, 31. Não podemos usar isso como um relato, como uma prova da imortalidade da alma, porque isso seria sermos assim tendenciosos com o texto bíblico. Muito bem, professor. Ainda temos 2 minutinhos. Eu queria te colocar uma pergunta aqui que eu acho que você vai responder rapidamente. A pergunta é o seguinte: por favor, me responda. Em Gênesis 2:2, nos dá a entender que Deus criou alguma coisa no sábado. O que foi que ele criou? Gênesis 2:2 diz o seguinte: no 7º dia, Deus acabou de fazer todas as coisas e descansou de todo o trabalho que havia feito. Ou seja, no 7º dia ele acabou de fazer, dando a entender de que ele fez alguma coisa. É isso mesmo? Pois olha, eu li esses tempos aí um pastor evangélico falou o seguinte: os adventistas estão errados em ensinar a guarda do sábado porque o próprio Deus trabalhou no sábado. Porque em Gênesis 2:2 Deus falou o seguinte, né? Deus concluiu a sua obra no 7º dia. Eu tenho 2 observações a fazer isso. Primeiro, digamos que Deus tivesse realmente trabalhado no sábado. Ele não deu autorização para você e eu trabalharmos no sábado. Porque em Êxodo 28... capítulo 20, verso 8, ele começa dizendo assim, ó, lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Então, se Deus fez alguma coisa no sábado, você não está livre para fazê-lo. Segundo ponto, a Nova Versão Internacional traduz melhor esse texto. A tradução da NVI concorda com o contexto. Porque no capítulo 1, verso 31 de Gênesis, fala que Deus havia criado tudo em 6 dias. E aí em Gênesis 2:2, a NVI traduz assim: tendo Deus já acabado a sua obra no 7º dia. Então, Deus simplesmente criou tudo em 6 dias e no 7º dia já havia acabado. Agora, se você optar pela outra tradução, que Deus acabou no 7º dia, isso não é nenhum trabalho. Deus pode ter o quê? Criado o 7º dia. E isso não tem nada a ver com trabalho. E independente de Deus fazer isso ou não, Ele pediu para você e eu santificarmos o sábado. E, portanto, realmente não há desculpa para negarmos o 4º mandamento. Muito bem, professor. Com essa nós encerramos o nosso programa e nós queremos mandar um abraço para o seu Joel e a dona Inês que vieram aqui no programa ver ao vivo o programa. Não sei se a gente consegue isso. Dá lá, daquela câmera ali, ó, dá um tchauzinho lá para eles. Obrigado por vocês terem vindo. E nós encerramos o programa aqui, professor. E terça-feira que vem estamos juntos e você vai estar na mira mais uma vez. Pela graça de Deus. Um abraço, Deus te abençoe, Tito. Deus abençoe a você, amigo telespectador e ouvinte. E nunca se esqueça, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia vai ter a coragem de lhe responder. E aqui no programa você já sabe, sempre os seus questionamentos, sempre as suas dúvidas vão estar na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.